Olá, o meu nome é Carolina Laís Rodrigues, eu sou acadêmica do curso de Letras da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e hoje iremos falar um pouco sobre os verbos de ligação. Os objetivos da aula de hoje serão conhecer os verbos de ligação, o predicativo do sujeito e o predicado, e esclarecer o sentido do verbo quando tem um papel de conectivo e quando exerce ação. A finalidade da videoaula de hoje será servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. A sinopse do vídeo é de que essa é uma aula explicativa sobre os verbos de ligação e os seus sentidos, trazendo também no seu conteúdo o predicativo do sujeito e o predicado. Em toda a aula, os alunos têm exemplos para contextualizar o conteúdo. A competência desenvolvida na aula de hoje será a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. As habilidades desenvolvidas na aula de hoje serão as de identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com estrutura sujeito, verbo de ligação, predicativo, além da habilidade de diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso de verbos de ligação ser, estar, ficar, parecer e permanecer. Esta videoaula terá uma continuação que irá conter exercícios sobre o conteúdo da presente aula. Para introduzir o conteúdo de verbos de ligação, vamos fazer uma leitura de alguns trechos da crônica Apalpando, do autor Antônio Prata. Outro dia, meu pai veio me visitar e trouxe uma caixa de caquis lá de Sorocaba. Eu os lavei, botei numa tigela na varanda e comemos um por um, num silêncio reverencial, nos olhando de vez em quando. Enquanto comia, eu pensava, Deus do céu, como caqui é bom! Caqui é maravilhoso! O que tenho feito eu desta curta vida tão afastado dos caquis? Meus amigos e amigas e parentes queridos são como os caquis. Nunca os encontro. Quando os encontro, relembro como é prazeroso vê-los, mas depois que vão embora, me esqueço da revelação. Por que não os vejo sempre, toda semana, todos os dias desta curta vida? Já sei, devem ficar escondidos de mim, guardados numa caixa lá em Sorocaba. Essa crônica que lemos agora possuía alguns verbos que faziam com que a leitura fizesse sentido, tivesse uma lógica para o leitor. Vejamos agora como ficariam algumas frases desse texto sem os verbos de ligação. Caqui, bom. Caqui, maravilhoso. Meus amigos e amigas e parentes queridos, como os caquis. Quando os encontro, relembro como prazeroso vê-los. Já sei, devem escondidos de mim, guardados numa caixa. Será que essas frases fazem sentido? O que será que poderia ser colocado nessas frases para que elas tivessem mais lógica? Vamos pensar. Conseguiram pensar em algo que pudesse preencher essas lacunas de uma forma que faça sentido? Essa primeira frase, por exemplo, poderia ser preenchida com caqui é bom ou caqui está bom. Já essa última poderia ser já sei, devem estar escondidos de mim, guardados numa caixa, ou já sei,
devem ficar escondidos de mim ou devem permanecer escondidos de mim. A semelhança entre esses verbos que eu citei é que todos eles são verbos de ligação. Como o próprio nome já diz, os verbos de ligação são aqueles que ligam uma coisa à outra. São eles que ligam o sujeito da frase a uma característica desse sujeito, estabelecendo uma relação entre eles. Além disso, os verbos de ligação indicam um estado, não uma ação realizada. Por exemplo, Carla está muito feliz com o passeio. No caso, Carla é o meu sujeito dessa frase. Está é o verbo de ligação. Ele serve para ligar o sujeito Carla à sua característica, que no caso é muito feliz com o passeio. Essa característica do sujeito se chama predicativo do sujeito. Tanto o verbo quanto o predicativo do sujeito estão fazendo parte do predicado dessa frase. O predicado é tudo aquilo que nós dizemos sobre o nosso sujeito, que no caso é a Carla, ou seja, ela está muito feliz com o passeio. É aquilo que dizemos sobre a Carla, sobre o nosso sujeito. Além disso, a frase que nós vimos não expressa uma ação realizada pela Carla, e sim o modo como ela está. Outros verbos de ligação que nós podemos encontrar são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, parecer e virar. Os verbos de ligação podem indicar um estado permanente, um estado transitório, mutatório, aparente e até a continuidade de um estado. Vamos ver como esses estados se aplicam em diferentes frases usando os verbos de ligação. Os verbos de ligação ser e viver dão a ideia de um estado permanente nas frases em que eles são aplicados. Por exemplo, este cachorro é calmo. O garoto vive alegre. Estas duas frases trazem a ideia de que tanto o cachorro quanto o garoto sempre foram dessa forma e continuarão sendo dessa forma. As frases não trazem nenhuma dica de que eles deixarão de ser dessa forma ou que foram diferentes em algum momento. Portanto, a ideia trazida é de um estado permanente para ambos. Os verbos tornar-se, ficar e virar indicam um estado mutatório nas frases em que eles se aplicam. Lembrando que no verbo virar não significa virar de costas nem virar de lado. Significa virar no sentido de se transformar. Por exemplo, ele virou um cachorro calmo. Indica o estado mutatório de um cachorro que não era calmo para se transformar num cachorro calmo. O mesmo sentido ocorre nas outras duas frases, que são este cachorro tornou-se calmo e o garoto ficou alegre. Todas essas três frases que indicam o estado mutatório trazem o sentido de que as coisas não são mais como era antes, ou seja, elas se modificaram. O cachorro, ele não era calmo, mas agora ele é calmo. E o garoto, ele não estava alegre, mas ele ficou alegre. O estado transitório é indicado pelos verbos andar e estar. Por exemplo, este cachorro anda calmo. A ideia que nos é dada é de que estes dias, ultimamente, o cachorro anda calmo. Ou seja, isso não significa que o cachorro andasse calmo antes ou que ele irá continuar calmo. Ele talvez andasse raivoso alguns dias atrás, ou depois volte a ser um cachorro bravo, mas ultimamente ele anda calmo. Por isso é chamado de estado transitório, porque esse estado dele estar calmo só está acontecendo nesse momento. Nós não sabemos como será futuramente ou como foi antes. A mesma coisa acontece com a frase "o garoto está alegre".
Nós sabemos apenas que nesse momento o garoto está alegre. Talvez antes, alguns dias atrás, o garoto estivesse triste ou o garoto estivesse com raiva, e talvez daqui a alguns dias ele também não esteja mais alegre. O que sabemos é que transitoriamente, nesse momento, ele está alegre. As informações do estado transitório são marcadas por serem informações passageiras. E lembrando que quando falamos sobre andar ser um verbo de ligação, não é andar no sentido andar com as pernas, andar até o mercado. É andar no sentido de estar nos últimos dias, como na frase que nós vimos, o cachorro anda calmo, o cachorro está calmo ultimamente. A menina anda triste, a menina anda desesperada. É andar nesse sentido de estar. O verbo de ligação parecer indica aquilo que nós chamamos de estado aparente. Por exemplo, este cachorro parece calmo. O garoto parece alegre. Tudo que nós sabemos é que tanto o cachorro quanto o garoto, eles parecem estar de alguma forma. Nós não temos como saber se eles realmente estão calmos ou se eles realmente estão alegres, porque nós só sabemos que eles parecem estar desse jeito. Por fim, nós temos o sentido de continuidade de um estado, que é marcado pelo verbo permanecer e pelo verbo continuar. Como vocês podem ver, o sentido do verbo permanecer e o sentido do verbo continuar dão a ideia de que uma coisa continua da mesma forma. Por exemplo, este cachorro permanece calmo. A ideia que a frase nos traz é de que este cachorro estava calmo e continua estando calmo, ou seja, o estado dele permanece em diferentes tempos. Um outro exemplo disso é a frase "o garoto continua alegre", que nós usamos o verbo continuar. O sentido é o mesmo da outra frase. O garoto estava alegre antes e ele continua alegre agora. Ele estava alegre antes e está alegre agora. Em nenhum desses momentos ele deixou de estar alegre, trazendo a ideia de continuidade desse estado de alegria. Lendo todas essas frases dos exemplos, é possível relembrar aquilo que foi dito mais cedo, de que os verbos de ligação não trazem ideia de ação, eles não indicam algo que o sujeito fez, eles apenas indicam a forma como o sujeito está. Esse sentido de indicar como o sujeito está é necessário para conseguir ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é aquela característica do sujeito que foi explicada mais cedo, lembram? Enfim, a nossa aula sobre verbos de ligação termina aqui. Espero que tenha conseguido entender melhor sobre esse tipo de verbo e conseguido entender com clareza o conteúdo. E até a próxima aula!